gente. Só estudando para não perder tempo? Então vamos lá, né? Vamos começar com uma questão do Colégio Naval para vocês, tá? Que caiu ano passado. Quem tinha aí para vocês? O espaço geográfico tem cada vez mais despertado interesses de grupos. Lembrando aí o conceito de espaço geográfico, né? É o espaço natural que o homem foi lá e começou a explorar. Então, é o espaço geográfico, né? Países e empresários pela disponibilidade dos recursos naturais dispostos nos territórios. Essa cobiça exige dos países detentores de grandes riquezas cada vez mais a implementação de políticas adequadas à proteção da soberania nacional. No Brasil, é crescente o debate sobre a importância da Amazônia Azul, uma imensa área do litoral, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescentaria ao país uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial. Sobre as potencialidades e desafios marítimos do Brasil, assinale a opção correta. Bem, nessa questão fala sobre a Amazônia Azul, e é comum sempre ouvirmos falar de Amazônia Legal, ou seja, Amazônia Continental. Que essa Amazônia Continental, ela está sendo degradada pela expansão agropecuária, pela questão da atividade de mineração, pela expansão urbana, pelas queimadas. Essa é a nossa Amazônia Continental. E a Amazônia Azul? A Amazônia Azul, gente, é a parte que pega o nosso litoral, que também tem uma rica biodiversidade, tá? Aí você tem, vamos lá, rapidinho, vou mostrar um mapa aí para vocês da Amazônia Azul. Olha aqui a Amazônia Azul, é toda essa região aqui, ó. Pegando essa parte aqui da porção azul mais escura e azul mais claro e o de vermelho. Na questão daqui, da Amazônia Azul, que é esse azul mais forte, é a zona econômica exclusiva. O que seria a zona econômica exclusiva, gente? É a faixa situada, tá? Justamente além do mar territorial, tá? O mar territorial seria essa faixa aqui, cuja largura tem limite justamente, aí contando a partir do litoral até o estado aqui. Bem, essa aí seria o mar territorial. Tudo isso aqui seria o nosso mar territorial. E a zona econômica é justamente aí onde você tem, onde o Estado exerce essa soberania. Então, o mar territorial é tudo isso aqui. E a zona econômica é onde o país tem o direito, tá, de explorar as suas reservas existentes aqui. Lembrando que nós temos uma grande reserva de petróleo aqui, a questão do pré-sal. A questão aí do pré-sal entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Uma grande reserva de pré-sal, tá? Depois, mais tarde, né, justamente com a questão do pré-sal, o Brasil conseguiu descobrir a questão aí de reserva justamente de gás natural sobre o território brasileiro. E aí ele, então, passa a ter o total controle dessa. Então, eu tenho essa região aí com grande reserva, tá? Onde o cara vai lá e explora. E essa faixa vermelha aqui, gente, é justamente em 2004 o Brasil ele vem pleiteando, né? Aí a extensão da plataforma. Então isso aqui seria mais um pouquinho aí para aumentar a nossa plataforma. Então exige umas normas que o Brasil tem que participar, a ONU, aos órgãos supranacionais, né, apesar de pertencer, porque tem a parte do mar neutro, que já mais à frente eu vou falar com vocês sobre isso. Passando então aqui a ser uma extensão do nosso território, tá? Bem, como nós estamos falando em espaço geográfico e exploração dos recursos naturais, eu vou lembrar a vocês aí que o Brasil ele tem um potencial energético bem forte, né, gente? Então, você tem no território brasileiro, a gente sabe que nós temos grande reserva aí de urânio, que é muito utilizado na questão das nossas usinas nucleares. Nós temos a questão do carvão mineral, que está aqui, né, o cinturão carbonífero brasileiro, que abrange aqui os 3 estados da região sul. Né? A questão do urânio nós encontramos aqui na Bahia, em Minas Gerais, no estado do Pará, enfim. Além
desses tipos de minerais que eu estou falando aqui, do carvão mineral, do urânio. Temos também a questão do ferro, do manganês, da bauxita, enfim, né? Do nióbio, né, que hoje é tão falado, né? E aí, vamos lá. Você tem aí a questão, né? O petróleo, por exemplo, 80%, né, do petróleo, 90%, aliás, 95% do petróleo é produzido pelo Brasil e 80% seria o gás natural que é produzido pelo Brasil. Gente, isso aí, né, o Brasil, então, tem um favorecimento aí, algo favorável a ele. Temos também, né, nessa região aqui, uma rota de comércio marítimo, tanto de navios de importação quanto de exportação. O que eu quero dizer? Essa circulação aqui de navios contribui aí para o derramamento de petróleo, tá? E recentemente, no final do ano passado, foi visto diversas matérias do derramamento de óleo cru justamente aí na nossa Amazônia Azul, onde, além de atrapalhar as atividades turísticas aqui das áreas litorâneas, também estava causando um grande dano ambiental. Tanto é que diversos ambientalistas começaram a se preocupar com a questão dos corais, das espécies marinhas existentes nessa área aqui, né? Então, por isso, a nossa Amazônia também aqui, a Amazônia Azul, rica numa biodiversidade. Um outro fator, todo mundo sabe que a área litorânea do Brasil, né, tem uma concentração demográfica. Se eu tenho uma concentração demográfica, eu também tenho uma concentração aí de indústria. E muitas das vezes, essas indústrias, elas acabam não obedecendo normas, leis que elas, né, deveriam cumprir, tipo reutilizar a água, ter tratamento de esgoto. Tanto é que recentemente, no escândalo da água do Rio de Janeiro, que aconteceu da questão da SEDAI, várias matérias foram editadas, foram publicadas, falando aí sobre as indústrias que jogam, né, os dejetos, assim como as residências, direto nos rios, né, e nos mares também, porque esses rios vão desaguar justamente aí no mar. E também podemos lembrar de diversas reportagens que passam aqui no Rio de Janeiro, pegar aqui para ser bem vivo na memória de vocês, sobre língua negra na praia. O que seria essa língua negra? Nada mais, nada menos do que esgoto sendo jogado sem tratamento no mar. Gente, isso causa uma poluição, um dano ambiental gigantesco. Isso é sério. Tem que ter esse controle, tá? Então nós temos aí, né, a nossa Amazônia Azul. Beleza, gente? Então apresentei a vocês a Amazônia Azul. Agora nós vamos fazer. O avanço do comércio exterior propiciou nas últimas décadas a diminuição da vulnerabilidade do país, visto que os fretes marítimos são transportados majoritariamente por navios de bandeira brasileira. Gente, se eu falei do incidente que ocorreu, da suspeita, melhor dizendo, da suspeita do navio venezuelano que derramou óleo cru na nossa Amazônia Azul, então seria majoritariamente por navios de bandeira brasileira? Não sei, vocês vão falar. Embora a descoberta das reservas de petróleo no pré-sal nas bacias de Santos e Campos possibilitasse o aumento da extração pela via marítima, ainda o Brasil depende quase que exclusivamente da exploração das áreas continentais. Gente, a maior bacia petrolífera está na bacia ali do pré-sal, da região de como é que se diz? De Campos, é justamente aí. Vamos lá. A implantação da unidades de conservação costeiras e marinhas no litoral brasileiro promoveu a conservação da biodiversidade e o aumento dos manejos de áreas abertas, suprindo os conflitos de múltiplos usos? Quê? Oh, isso aqui é carta fora do baralho mesmo, né? Nem vou esperar vocês responderem. A pesca artesanal está localizada em sua maioria nas regiões sul e sudeste do Brasil. Dos ecossistemas costeiros provocados enquanto a pesca industrial se deslocou preferencialmente para as regiões norte e nordeste, onde as precárias condições de fiscalização e controle favorecem a exploração.
Olha só, gente, pesca artesanal nas regiões sudeste, ecossistema costeiro. Agora, a degradação pela especulação imobiliária e dejetos produzidos pela poluição urbana responsável pela destruição dos manguezais e das dunas, acarretando o problema da erosão marinha? Quer ver? Recentemente, para a história e para a geografia, quando se houve a ampliação da Avenida das Américas, principalmente na parte aí de Guaratiba, em frente mesmo à Embrapa e ao Cetex, aquela região ali era uma área, né, no caso, de manguezal. E aquela região ali, quando a Avenida das Américas foi ampliada, gente, o manguezal foi aterrado, aquilo ali foi um crime ambiental. E ninguém, nada te dá dica. Foi assustador, tá? E literalmente, tanto é que você passar ali e perguntar a alguém, né, que conhece aquela área ali antes de ter a ampliação, ele vai dizer que aquela área ali era coberta, né, por uma vegetação, a Mata Atlântica, e ali teve um dano ambiental gigantesco, tá? Então aí, a questão letra E, né, gente? As áreas próximas da costa são alvos de grandes empreendimentos imobiliários que acabam por degradar os ecossistemas costeiros, tá? Aí, contribuindo então aí para dejetos, né, produzidos pela poluição urbana e industrial, que é um dos grandes problemas aí de poluição ambiental brasileira. Dúvidas? Então, beleza. Aí eu tenho os limites nacionais. Parecem tão exatos nos mapas políticos que fica difícil duvidar que não estiveram. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenada geográfica. Assim, os limites tornaram-se concretos. As bacias hidrográficas. Gente, bacias hidrográficas brasileiras. Caraca, esse conteúdo, quando você fala sobre fronteiras, você vê lá tanto no sexto quanto no sétimo, tá? Tem um papel decisivo no estabelecimento das áreas fronteiriças entre os territórios. Rios e divisores de água estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados nos estabelecimentos de limites territoriais. Esse conteúdo aqui é conteúdo do sexto, sétimo e oitavo. O sexto e o sétimo é a questão das bacias hidrográficas e da questão de fronteiras. E o oitavo é da questão de cidades, das cidades que são gêmeas, das cidades. Lembra desse conteúdo, gente? Então, vamos lá. Sobre o entorno geográfico da bacia do Rio Paraná, com base no texto acima, analisa as afirmativas. Vamos lá. A hidrovia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado em virtude do volume de carga transportada no comércio entre as economias brasileira, Argentina e Uruguai. Eu tenho aqui, né, a existência da hidrelétrica binacional de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, reforça a dependência entre as duas economias que consomem igualitariamente a energia produzida. Gente, Brasil e Paraguai, qual dos dois países que possuem o maior número de indústria? Qual dos dois países que são mais desenvolvidos? Dali você já mata essa questão. O sul do Brasil apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas, com grande dinâmica transfronteiriça, elevada integração econômica e cultural, exemplificada pelos fluxos comerciais. Essa questão 3 aqui, até recentemente com a questão do coronavírus, foi dito quando a fronteira foi fechada. Se você pegar, não precisa nem de longe. Foi dito justamente sobre essa cidade aqui, sobre essa questão, essas duas cidades, que a fronteira tinha sido fechada por causa da forte integração, porque muitos brasileiros trabalham no Paraguai e vice-versa, né? E aí não poderiam mais ter a circulação. E quantos brasileiros estavam lá do lado do Paraguai e queriam voltar para cá, e também a mesma coisa. Essa reportagem aqui foi, poxa, essa questão aqui foi dada recentemente. Gente, vocês têm que assistir jornal, por favor. A porosidade das fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, drogas, entre outros, realizado pelos rios devido à dificuldade de fiscalização. Também é outra, constantemente. Essa questão é por atual. Por quê? Constantemente é flagrado pela mídia, até mesmo pela polícia, as pessoas fazendo contrabando pelo rio. A ponte da amizade está lá em cima e o cara passando por baixo com o contrabando. Literalmente. Então, vamos lá. Das afirmativas, quais que estão corretas? E aí? Nós temos aí, eu vou mostrar a vocês, antes de vocês responderem, nós vamos falar um pouco das bacias hidrográficas para ver se vocês conseguem lembrar. Nós temos aí a questão da bacia, como eu falei agora das cidades gêmeas, da bacia do Paraná.
Gente, os rios são encachoeirados, né? Então, tem questão de relevo acidentado. Nós temos aqui a hidrelétrica de Itaipu. Nós temos a questão, tanto é que quem vai à Foz do Iguaçu fazer um passeio turístico geralmente também faz uma visita à hidrelétrica de Itaipu, vai às cataratas do Iguaçu. Você pode também, ao lado da Argentina, tem passeio, gente, é muito maravilhoso. Eu tenho também aqui a bacia aí do Uruguai. Nessa região aqui, pelos rios caudalosos, existem algumas áreas que têm eclusas, tá? É aquele elevadorzinho, gente, que vocês aprenderam no 8º ano, que fica do Canal do Panamá, estão lembrados? Então, é essa questão aí. Você tem a questão aí também da bacia do Uruguai, né, que está no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O principal rio é o próprio nome do Rio Uruguai, tá? Tem confluência com Canoas e Pelotas, e rios aí bem propícios para a construção de hidrelétrica. Quando eu tenho a união do Paraná com a Uruguai, eu tenho aí a formação da Bacia Platina. Tá legal, gente? E é justamente aqui, ó, essa bacia aqui do Paraná é que abastece, em questão de energia, para a região Centro-Sul, a Itaipu aí, gente, tá? A Amazônica, todo mundo sabe, que é a maior bacia hidrográfica, né? Ela tem potencial também para energia e também é muito utilizada como hidrovia. De pessoas mesmo até, como de mercadorias, é muito utilizada. Tocantins, Araguaia, é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira, porque a maior. A São Francisco também é, tá, gente? Só que eu falei que ela é a maior, lembrando disso, tá? Você tem aí a Tocantins, Uruguaia, tá? Também tem potencial energético. Destaca a hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, tá bem? A São Francisco, gente, a bacia do São Francisco, ela está passando por um problema sério de contaminação por causa da questão da agricultura, no caso aqui é desmatamento, que tira a mata ciliar, contribuindo aí para o assoreamento da área. A questão da mineração e do garimpo também, aí já sabe, tá, gente, que vem ameaçando a qualidade dos rios. Chover, só vou explicar das principais. E eu vou dar destaque para o Atlântico Sudeste, gente. Por que eu vou dar destaque para o Atlântico Sudeste? Olha só, ela tem aí como, né, um rio formado pelo Rio Doce, Itapimirim, São Mateus e Guaparaíba do Sul. O que faz lembrar vocês o Rio Doce, gente? Aí a questão do que, gente? Do rompimento da barreira aí de Brumadinho, onde a cidade toda, né, foi aquela catástrofe horrorosa. É justamente essa bacia hidrográfica aqui, tá? As características das demais bacias, gente, eu coloquei lá no material para vocês lerem, tá bom? Aí vocês lerem para poder ficar melhor. E aí, depois da explicação e da leitura da questão, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Isso, apenas a afirmativa 3 e 4 estão corretas. Por quê? A 3, o Sul apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas, né? E nessa região, as cidades gêmeas apresentam grande dinâmica transfronteiriça, elevada integração econômica e cultural, né? Aí nós temos aí Foz do Iguaçu e Cidade del Leste. A 4, né, gente, nós temos aí a questão dos espaços vazios, que o que acontece? Por causa da fronteira muito extensa, acaba facilitando a questão do contrabando por vias fluviais. Tranquilo? Manso como ganso? Beleza. Ainda falando sobre bacia hidrográfica, na questão 3, eu cito 3 características de uma determinada bacia hidrográfica. Eu pergunto, no número 1 eu falo que é a maior das 3 bacias que forma a bacia platina. Que forma a bacia platina. Eu tenho aí que vai formar a bacia platina, né? Nós temos aí a bacia do Paraná, do Uruguai e do Atlântico Sul e do Paraguai também, no caso são 4 bacias. Você tem aí a formação da bacia platina. Possui um maior potencial instalado de energia elétrica, destacando algumas grandes usinas. E também a navegação é difícil por causa dos rios que são encachoeirados. Mas algumas áreas possuem inclusas. Eu estou falando de qual bacia, gente? Aí, que é a maior? Bacia do Paraná, isso aí, tá, gente? Aí eu venho falando aí, explicando a vocês a resposta aí certinha para vocês, quem marcou a letra data.
A4, também do Colégio Naval, que eu expliquei quando eu falei sobre a floresta amazônica, ou a floresta Amazônia Azul, né? E falei sobre a Amazônica Continental, eu citei trechos aqui dessa questão, onde eu já pude explicar. Aí tem lá, a mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, né, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. Sobre a realidade que envolve a exploração mineral no Brasil, o que a gente vê, gente? O petróleo é um mineral fóssil renovável? Parei aí. O mineral, o petróleo é renovável? Parei, a questão aí já está me dando bizu, tá? Parei, descarta, ele quer correta, ele não é renovável, ele não é renovável, e aqui está dizendo que ele é renovável, então estou fora, não vou perder tempo. Apesar de não dispor de jazidas de gás natural suficiente para o seu próprio abastecimento até o início de 2003, a Petrobras anunciou nesse mesmo ano a descoberta de um megapolo na Bacia de Santos. Gente, o que foi? A questão do pré-sal. Deu a resposta. Tá, que eu falei para vocês. Apesar do país possuir tecnologia suficiente para obter o enriquecimento do material radioativo e transformá-lo em combustível para as suas 3 usinas termonucleares, o mesmo não possui jazidas de urânio. Ô, gente, peraí. Não possui? Eu mostrei até os estados que possuem. O carvão mineral é um importante mineral fóssil não renovável. Beleza, é mesmo. Mais especificamente encontrado principalmente na região sudeste? Qual a região do país que está o cinturão carbonífero? É na região sudeste? Já parei aí a questão, posso descartar. Você tem que ganhar tempo na hora que estiver fazendo a prova. Então você já vai descartando. Ele quer a correta, então não é na região sudeste, é na região sul. Então eu descarto isso aqui. A hidroeletricidade representa cerca de 70% da energia consumida no país, sendo vantajosa por ser uma fonte renovável e desvantajosa quando percebemos seu elevado custo de transmissão. Até aí, tranquilo. Uma vez que a bacia amazônica é aquela que abastece o centro-sul, gente, do país, é a bacia amazônica que abastece o centro-sul do país? O que eu falei para vocês quando eu mostrei o mapa das bacias hidrográficas? É a bacia do Paraná, não é isso, gente? Ou seja, ou melhor, a bacia Platina. Qual é a resposta que vocês marcaram? Letra B. Muito bem, tá, gente? Muito bem. E 5. A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido alvo de preocupações ambientais. A demanda hídrica é maior que a oferta de água e ocorre excesso de poluição industrial e residencial. Um dos casos mais graves de poluição da água é o da bacia do Alto Tietê, onde se localiza a região metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o que compromete o uso da água e pela população. Avalie se as ações apresentadas abaixo são adequadas para reduzir a poluição dos rios. Olha só, esse assunto, apesar de não ter sido, né, na bacia aí do Alto Tietê, mas presta atenção, aconteceu no Rio de Janeiro uma coisa semelhante a isso aqui da questão, que fala sobre, a questão fala sobre a bacia do Alto Tietê. E no Brasil, e no Rio de Janeiro, foi a questão aí do... O que aconteceu em janeiro do escândalo da água, janeiro, fevereiro da água, gente, da SEDAI, aquela poluição, aquele gosto da água, aquela cor. Gente, é só fazer uma adaptação, vocês têm que estar ligados em todas as questões. Vamos lá. Investir em mecanismo de reciclagem de água utilizada nos processos industriais vai diminuir a redução da poluição? Sim, claro que vai, gente. E já é lei, as indústrias têm que reaproveitar as suas águas, tá? Investir em obras que viabilizam a transposição de água de mananciais adjacentes para rios poluídos? Né? Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgoto? Lembra da reportagem, olha só, aqui está falando sobre a bacia do Tietê, mas lembra das reportagens que foram passadas falando sobre aquele escândalo da água, da SEDAI. Não pode esquecer, tem uma relação. E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Apenas a 1 e a 3 está correta, né, gente? Por que a 2 não está correta? Porque os mananciais são áreas de proteção ambiental, que não podem ser remanejadas, tá? E, além do mais, fazer a transposição deles para as áreas poluídas não mudaria o quadro de poluição, continuaria poluindo, tá legal? Gente, tem exercícios lá para vocês fazerem, as folhinhas, tentem fazer e não percam tempo. Continue aí fazendo e fazendo mais, estudando, fazendo questões que já passaram. Pega lá as apostilas, a apostila que vocês têm, apesar que aqui tem questões da apostila, não sei se vocês perceberam, eu coloquei as questões da apostila para vocês, é só vocês pegarem, conferirem
e tá lá na apostila de vocês essa questão aqui. Mas no blog tem algumas questões inéditas, tá? Então pega lá as questões. Até breve, gente. E foco nos estudos, tá?